preparado para mais uma aula? Continuando o nosso capítulo 3 sobre misturas e separação, hoje nós vamos falar sobre o avanço da descoberta da alimentação. Aí nós podemos falar sobre a automedicação. Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o consumo indiscriminado de fármacos, remédios, pode provocar sérios problemas de saúde, agrava doenças e até mesmo ocasiona a morte. É muito sério, não devemos tomar remédio sem prescrição médica. Nada de senso comum, nada de conhecimento teológico, nada disso. É conhecimento específico do próprio médico. Tem sintomas de alguma coisa? Vá ao médico, isso é muito importante. Os medicamentos mais comprados assim na automedicação são os analgésicos, antihipertensivos, antibióticos, anti-inflamatórios, anticoncepcionais e descongestionantes nasais. Então, lembre-se, sentiu dor, vai ao médico, que é mais importante, porque é a sua saúde. Os avanços na medicina, em 1928, foi descoberta a penicilina por Alexander Fleming, substância que elimina bactérias. Com o auxílio de outros cientistas e médicos, desenvolveu os antibióticos, que atualmente já temos cerca de 110 tipos diversos. Eles eliminam as bactérias ou impedem que elas se desenvolvam, podendo ser prejudiciais ao nosso corpo se não forem utilizados corretamente. Por que, professora? Tá aí, a resistência bacteriana a antibióticos. A reprodução de bactérias resistentes quando uma pessoa não faz uso de sua medicação nos horários indicados ou interrompe o tratamento antes do período recomendado pelo médico. Os antibióticos eles têm o tempo exato para poder atingir o que a gente quer no nosso sistema imunológico. Quando a gente toma um medicamento na hora errada, nosso sistema imunológico fica sem saber o que fazer. Ou a gente toma cedo demais, onde a gente não precisava ainda da ação do medicamento para poder estar no nosso organismo, ou a gente toma tarde demais, onde já era para o nosso organismo precisar daquela ação do remédio, a gente não tomou o remédio. Então, ou ainda mais, a gente toma aquele antibiótico frequentemente, senti uma dorzinha de garganta, já vou tomar um antibiótico para poder melhorar. Tá errado. Por quê? Aí o sistema imunológico vai ficando acostumado com aquele remédio e não vai mais sofrer a ação daquele medicamento no nosso organismo. Aí o que acontece? Os antibióticos eles eliminam as bactérias causadoras de doença, protegendo o organismo contra infecções. Aí algumas bactérias sobrevivem à ação dos antibióticos. As bactérias resistentes se desenvolvem e se reproduzem no organismo. Elas transferem sua capacidade de resistência aos descendentes, que se multiplicam e colonizam as células. Então, quando você precisar tomar um antibiótico, tome conforme prescrição médica, no horário certo, no tempo certo. Não esqueça disso. A nossa saúde vem em primeiro lugar. Já a parte de conservação de alimentos, para que o alimento industrializado se mantenha fresco e saboroso por mais tempo, as indústrias adicionam à composição deles substâncias conhecidas como conservantes, as quais devem ser mencionados no rótulo, junto à tabela nutricional. Estes são os aditivos nutricionais. Os aditivos nutricionais são os acidulantes. Ele torna o alimento mais ácido ou azedo. Nós temos os acidulantes naturais, como as frutas, limão, laranja e maçã, ou os acidulantes sintéticos, que eles têm a mesma estrutura e composição química dos naturais, porém não é natural. Nós encontramos esses acidulantes em balas azedinhas, sucos e refrigerantes. Temos o aditivo aromatizantes ou flavorizantes, que eles dão aroma e sabor ou intensificam o sabor do alimento, sendo naturais, vindo das frutas, e artificiais, produzidos em laboratório, imitando os naturais. Temos os aditivos antioxidantes. Eles ajudam a conservar o alimento contra a ação do oxigênio do ar. Por exemplo,
Quando a gente descasca uma maçã e ela fica exposta ao ar, normalmente o que acontece? Ela escurece, né? Então, esses antioxidantes, eles dificultam esse escurecimento da maçã. Por exemplo, quando você vai no McDonald's agora, que o lanche... Ai, que legal! Olha, agora o McDonald's pensou nas crianças e tá colocando uma maçãzinha. Tá, mas aquela maçã demora, não demora para escurecer? Então, tá cheio de antioxidantes naquela maçã. Edulcorantes, eles adoçam o alimento. Nós temos os naturais, que são a frutose, a stevia ou o sorbitol, ou os artificiais, que a gente encontra nos adoçantes, que são a sacarina, ciclamato, aspartame, sucralose, acesulfame-K. Todos esses são artificiais. Corantes, eles colorem ou realçam a cor dos alimentos. Exemplo dos corantes naturais: urucum, cúrcuma, açafrão, cenoura, chá de hibisco e malva. Esses são os corantes naturais. Querem usar corante na alimentação? Procure um desses que são mais saudáveis. Estabilizantes, eles fazem a manutenção da aparência e características físicas dos alimentos. Eles impedem a separação dos alimentos, utilizados em doces, conservas, pães, massas, sorvetes e biscoitos. Exemplo, a carragena, a caseína e a xantana. Conservantes, eles conservam, eles evitam a deterioração dos alimentos, impedindo que altere o sabor como a fermentação. Nós temos agora os materiais sintéticos. Então, dentre todos esses aditivos, nós também temos, antes de falarmos dos materiais sintéticos, nós temos também outros aditivos, como os espessantes. Os espessantes, eles alteram a consistência do alimento. Nós temos também o umectante, que eles mantêm úmido por mais tempo. Temos também os espumíferos, que ajudam na formação de espumas. E temos também os clarificantes, que eles tornam os líquidos claros e límpidos por um período maior. Então, do ponto de vista tecnológico, os aditivos alimentares proporcionam diversos benefícios. No entanto, há uma grande preocupação quanto aos problemas relacionados de saúde derivados da aplicação demasiada dessas substâncias, que podem ser tóxicas ao nosso organismo e contribuir para a incidência de vários tipos de câncer. Então, nós precisamos ficar ligados nesses aditivos aí alimentares. Agora, nós vamos falar dos materiais sintéticos, que são substâncias que são desenvolvidas em laboratório, ou seja, não são extraídos da natureza. Eles são feitos em laboratório. Eles são extremamente úteis em diferentes situações para o ser humano no dia a dia, mas, todavia, entretanto, ele tem um custo-benefício. Por não serem naturais, as substâncias sintéticas são degradadas lentamente pela natureza. E veja aí o tempo de degradação de alguns materiais sintéticos. O chiclete, quando a gente joga o chiclete na rua, eles têm 5 anos para serem degradados. O copo plástico, 40 anos. A embalagem Longa-Vida, o leitinho lá, mais de 100 anos. O tecido sintético, entre 100 e 300 anos. A tampinha de garrafa, jogar essa tampinha aqui, 150 anos. A garrafa de plástico, cerca de 400 anos. Uma fralda descartável, aquela fralda de xixi ou cocô, mais de 450 anos. Uma linha de pesca, aquela linha fininha, 600 anos. A lata de alumínio, aquela latinha de refrigerante, mais de 1000 anos. E o isopor, tempo indeterminado. Então, tá aí, ó. Os materiais sintéticos nos ajudam, porém, eles precisam ser descartados corretamente. Se a gente joga ele no lixo, joga ele no chão de qualquer forma, só tacou para jogar fora,
Olha aí quão prejudicial ele se torna.